Olá pessoal que acompanha o meu canal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre deslocamento de equilíbrio iônico. A gente falou em outra aula aí para trás, a gente fez alguns exercícios relacionados com deslocamento de equilíbrios moleculares, né? Só que eu queria chamar a atenção nessa aula para alguns detalhes a respeito do equilíbrio iônico, que é um equilíbrio químico também. Sabe quando você vai naquela festa onde você não conhece ninguém? Você fica deslocado? O que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Nada! Mas vamos lá, pessoal! Acompanhe aí! Bom, pessoal, o que é um equilíbrio iônico? O equilíbrio iônico é quando você tem um equilíbrio químico envolvido, né? E você tem espécies iônicas lá no seu equilíbrio. Como é o caso desse equilíbrio aqui, olha. Você tem o cromato, que na presença de ácido, né? Os ácidos liberam H+, né? Na presença de ácido, ele gera o dicromato, mais água. A questão é que o cromato tem a coloração amarela e o dicromato é laranja. Então, se o equilíbrio se desloca mais no sentido dos reagentes, o que acontece? O meio fica amarelado. Se eu adiciono, se eu causo alguma perturbação que faz com que o equilíbrio se desloque no sentido dos produtos, o meio fica mais alaranjado. Ok? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Bom, quais as perturbações que podem afetar um equilíbrio químico? Que podem causar uma perturbação, que podem causar um deslocamento no equilíbrio químico? Bom, a gente viu que a pressão é um fator que pode afetar o equilíbrio químico, mas para isso é necessário que se tenham gases. No nosso equilíbrio não tem gás, ok? Alteração de temperatura. O aumento de temperatura sempre favorece o sentido endotérmico da reação, mas vamos considerar que o nosso sistema está a temperatura constante. Qual outro fator que pode afetar o equilíbrio? A alteração das concentrações. Mas como assim a alteração das concentrações das espécies? Bom, eu posso alterar a concentração de algum dos reagentes ou de algum produto, ok? Bom, como que eu posso alterar a concentração dos reagentes? Por exemplo, eu posso adicionar mais dicromato no meio, mais cromato no meio, ou adicionar mais ácido. Então, por exemplo, aqui, olha, se eu adicionar um ácido, tipo ácido clorídrico, pessoal, o ácido clorídrico, em meio aquoso, o que acontece com ele? Ele sofre uma ionização. Então, gera H+ aquoso mais Cl- aquoso. Esse H+, que vai ser gerado no meio pela ionização do HCl, vai fazer com que a concentração do H+ no meio aumente. A concentração do H+ aumentando, o que vai acontecer? O meu equilíbrio vai se deslocar no sentido de minimizar essa perturbação, ou seja, de diminuir a concentração de H+. Para isso, o equilíbrio se desloca para a direita, de forma a consumir parte do H+ que eu adicionei. Então forma mais produto, o meio tende a ficar mais alaranjado e aí o equilíbrio é atingido novamente. Então aqui, olha, se eu adicionar HCl, o meu equilíbrio se desloca para a direita. Beleza, pessoal? Por quê? Eu estou adicionando o íon comum aqui, olha. É o efeito do íon comum, né? Eu estou adicionando ácido clorídrico, mas ele ioniza, gera H+ e Cl-. O H+, que é um íon comum, né? Está tendo a sua concentração aumentada. E aí o equilíbrio se desloca para a direita. Beleza. Qual que é a outra perturbação que eu quero chamar a atenção? Bom, eu posso acrescentar uma espécie, aumentar a concentração de uma espécie, mas eu posso retirar também. Bom, retirar, não retirar exatamente. Eu posso adicionar uma substância que vá consumir alguma substância que está presente no meu equilíbrio. Que é o caso aqui, olha, da adição do hidróxido de sódio. Então, olha, hidróxido de sódio é uma base forte, né, na presença de água. Então, é o NaOH. Então, o que vai gerar em meio aquoso? Bom, vai gerar o Na+, aquoso, mais o OH- aquoso. Pessoal, o que o OH-, o que pode acontecer aqui? Olha, esse OH-, na presença de H+, ele reage instantaneamente. A reação é isso aqui, ó. O OH- no meio, o que acontece imediatamente? Uma reação de neutralização. Ele vai reagir com o H+,
meio aquoso. E o que que produz? Bom, aqui vai produzir água. Água líquida. Ou seja, eu estou adicionando hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio gera o íon hidróxido em meio aquoso devido à dissociação dessa base. O hidróxido reage imediatamente com o H+ presente no meio, consumindo ele. Então o que está acontecendo? Eu estou diminuindo a concentração de OH+. Por quê? Porque eu estou adicionando algo que reage com ele. Então se eu diminuo a concentração dele, o meu equilíbrio se desloca no sentido de repor, de tentar minimizar essa diminuição. Então o que acontece com o equilíbrio? Se desloca para a esquerda, no sentido de tentar repor aquilo que está sendo consumido. Então o equilíbrio se desloca para a esquerda, para cá. Ok? Então eu queria chamar a atenção para esses dois fatores que podem acontecer, né, em equilíbrio, especificamente em equilíbrio iônico. Além do que a gente já discutiu numa aula aí para trás, quem não assistiu, vai lá e assiste deslocamento de equilíbrio, né, que é o princípio de Le Chatelier. Tem uma aula aí para trás, uma aula de exercícios. Aqui eu queria chamar a atenção para essas duas questões. Se eu adiciono uma substância que já está lá, que tem um íon em comum, né? O que vai acontecer? Eu vou estar aumentando a concentração desse íon. E aí o meu equilíbrio se desloca para diminuir. Ou seja, vai deslocar para a direita, de forma a consumir parte daquilo que eu adicionei e o equilíbrio ser atingido novamente. Outra possibilidade é eu adicionar algo que vai reagir com alguma das espécies presentes no meu equilíbrio. No caso aqui, olha, eu dei o exemplo do hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, na presença de água e meio aquoso, ele vai dissociar, só que esse OH- gerado, ele reage instantaneamente com o H+, produzindo água. Então ele está consumindo o H+. E aí o meu equilíbrio vai tentar repor. Para repor, ele se desloca no sentido, nesse sentido, né, para a esquerda. Os produtos, uma parte dos produtos tende a reagir formando mais H+, para tentar repor aquilo que eu estou perdendo. Tranquilo? Eu queria chamar a atenção para algo aqui que é o seguinte. Aqui eu coloquei H+, mas eu poderia colocar H3 ou mais, poderia colocar 2H3 ou mais. E aqui formaria 3 águas. Bom, pessoal, o que acontece? O H+, na verdade, na presença de água, né, em meio aquoso, ele forma o H3 ou mais, ele interage com a água e forma H3 ou mais. Então, nas equações, né, vocês vão encontrar por aí, ora algum autor representa H3 ou mais, e ora algum autor, né, representa H+, mas quer dizer a mesma coisa, é o mesmo íon. É porque, na verdade, ele na presença de água vai estar dessa forma. Então você pode representar de uma forma ou de outra. Então só cuidado aí para você não fazer confusão quando você vê isso em algum exercício. Tranquilo, pessoal? Espero que você tenha entendido aí essa questão, essa dica a respeito de deslocamento de equilíbrio iônico. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Um grande abraço.